Fala, gente, 15 minutinhos aqui entre um paciente e outro. Tempo de eu trazer para vocês mais um vídeo sobre um livro que eu gostei bastante. Eu não sou um leitor de romance, por natureza, ainda que em algum momento eu vá trazer alguns romances que eu li. Não é o tipo de literatura que eu mais gosto. Talvez eu possa vir ganhando gosto por isso com o passar do tempo, mas nesse momento não é. E não sendo, podem ficar surpresos, porque o terceiro comentário de livro que eu falo aqui é sobre um romance. É sobre esse livro aqui, A Livreira de Paris, da autora Carrie Maher. Esse livro ele é muito bem escrito e, na verdade, ele conta uma história romanceada, baseada em fatos que efetivamente aconteceram, de uma americana chamada Sylvia Beach, que se mudou para Paris, conheceu uma livraria de obras francesas e passou a frequentar essa livraria por dois interesses: os livros e as conversas que ela tinha com uma das pessoas que trabalhava na livraria, até o momento que ela teve a oportunidade de abrir uma livraria que vendia livros na língua inglesa para os americanos e para os parisienses ou franceses que quisessem ler em língua inglesa. Essa livraria ela é icônica. Ela hoje está localizada às margens do Rio Sena, e o nome dessa livraria é Shakespeare & Co., como aparece aqui em cima. Ela não é a livraria original, porque a livraria original ficava em outro endereço, mas ela está ali muito bem representada, com muitos elementos de sua história, e é um ponto turístico de Paris bastante importante. Interessante perceber que, sim, a história que a autora conta não é apenas da livraria e das pessoas que frequentavam a livraria em si. Ela também é entremeada com um momento da história, da história em geral, em que o James Joyce, que é um escritor famosíssimo, iria lançar um livro chamado Ulisses, e que ele demorou muito tempo para escrever. Um livro que era muito à frente do seu tempo, livro difícil de ler, porque é uma história contada em diversos capítulos, por personagens e perspectivas diferentes. Um livro que, a princípio, chocou muito aquela época, os leitores daquela época, mas como a Sylvia Beach era muito fã do James Joyce, ela decidiu, uma vez que ele estava tendo dificuldade para publicar Ulisses, que é talvez a obra mais conhecida de James Joyce, ela conseguiu fazer a primeira edição do Ulisses e algumas outras edições, sendo a responsável por Ulisses chegar ao mercado literário. E ela conta, misturando um pouco o relacionamento afetivo da Sylvia Beach, que era um relacionamento com uma outra mulher, que também era a livreira da livraria que eu comentei no começo do nosso vídeo, a livreira que tinha a livraria de livros na língua francesa. Então, as duas eram livreiras, foram um casal. A relação com James Joyce, a relação com outras personalidades da época, escritores, artistas,
pessoas da sociedade parisiense na época que frequentavam o ambiente que ela criou ali. Ela criou um ambiente de reuniões, de celebrações, de comemorações, de um ponto de encontro semanal, e transformou a Shakespeare & Co. numa instituição em Paris que merece o seu reconhecimento até hoje. Eu tive a oportunidade de visitar 3 vezes a Shakespeare & Co. E nas 3 oportunidades eu tive aquela sensação de uau, que lugar fora do normal, que lugar bacana, esse lugar parece ter história, não são só as histórias dos livros, mas esse lugar parece ter história. E se você já foi a Paris e já foi da Shakespeare & Co., e assim como eu, você se sentiu ali, caramba, isso aqui é muito legal, é um labirinto ali dentro, de 2 andares, né? O de embaixo é mais labirinto, em cima nem tanto. Mas é um ambiente, assim, te transporta quase que para uma outra época. Os livros nas prateleiras não necessariamente são antigos, apesar de ter uma parte de sebo lá também. São livros atuais. Mas o ambiente te leva para uma outra época, como se você estivesse num ambiente que remetesse a todas essas personalidades que frequentavam a Shakespeare & Co. A relação da Sylvia Beach com o James Joyce era muito conturbada, eles acabaram quebrando em algum momento. Ele começou a publicar o livro em parceria com outras editoras, a partir do momento que o livro passou a ser mais aceito, e isso estremeceu a relação deles ao ponto de se afastarem, mas, de certa maneira, eles sempre guardaram um amor e uma admiração muito grande um pelo outro. E essa é mais ou menos a história que esse livro conta. E eu vou te falar uma coisa, apesar de não gostar de romance, eu li esse livro numa sentada. Não só pela curiosidade, ler um pouquinho mais da história da livraria, apesar de que eu tenho um livro da livraria que conta a história dele de fato, um livro que eu comprei lá, mas porque eu entendi que, ao ler a recriação dessa história através do romance, seria algo divertido para eu poder tentar ir gradativamente, como eu tenho feito, me apegando ao romance. Eu tentei, depois de ler A Livreira de Paris, eu tentei ler Ulisses, mas ainda não consegui passar do primeiro capítulo. Mas assim que eu terminar, um calhamaço de quase 1000 folhas, eu trago um videozinho para vocês. O livro é muito legal, vale muito a pena. A história ela te cativa. Se você conhece os escritores e personalidades da história de Paris, é como se você estivesse voltando para aquela época do Meia-Noite em Paris. Vocês já assistiram aquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que o cara volta no tempo? Então, você volta no tempo. Alguns personagens do Meia-Noite em Paris aparecem nesse livro, porque eram frequentadores da livraria Shakespeare & Co., da Sylvia Beach. Espero que vocês tenham gostado. São comentários breves, mas eu acho que, assim, para um primeiro vídeo sobre uma história, sobre um livro romanceado, eu espero ter atendido as expectativas. Oi, mãe.